E aí, tudo bem? Aqui é o professor Eliel e hoje eu vou falar sobre geometria. Há alguns vídeos atrás eu falei sobre exercícios de geometria no Enem, na FUVEST e na CONVEST. Se você sentiu desespero, sentiu ansiedade, pensou, meu Deus, esse livro de geometria aí eu não sei não, preciso estudar mais. Então calma, eu vou começar hoje a falar aqui sobre geometria desde o começo, para você dar aí os primeiros passos para se tornar um especialista em geometria plana, certo? Então vou falar aqui dos conceitos mais básicos hoje, que são ponto, retas e ângulos. E com esses conceitos aqui você começa a entender melhor geometria e vai entender melhor coisas que vão aparecer mais para frente, beleza? Se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube, então deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, assista esse vídeo até o final. Você vai curtir o conteúdo, vai se inscrever aqui, vai passar a acompanhar meus conteúdos semanais de matemática e física, beleza? Então, ative a sua mente, que a aula vai começar. Então, na geometria plana, vamos ver o estudo das figuras planas, certo? Exemplos de figuras planas são retas, ok? Então, retas são figuras planas. Podemos falar ainda de triângulos também, certo? Você ainda tem vários exemplos de figuras planas aqui, como quadriláteros também aqui, e assim por diante. Só para dar exemplos aqui do que são figuras planas. São figuras que eu consigo desenhar em um papel. Então, se eu olho uma figura que ela está em um plano de um papel, um plano de um quadro, um plano de uma mesa, não tem uma dimensão 3D ali, então isso é uma figura plana. Nós vamos começar então estudando as figuras mais básicas. E a aula de hoje nós vamos falar então apenas sobre pontos, retas e ângulos. Então agora vamos ver com mais calma o que são essas coisas. E vamos ficar nesse assunto aqui, pontos, retas e ângulos, hoje. Depois nós vamos avançar para outras figuras, ok? Então é importante que a gente veja desde o começo todos os conceitos, tá bom? Então, como eu disse, vamos ver hoje pontos, retas e ângulos. Então, quando eu tenho um ponto, vamos chamar esse ponto aqui de A. Um ponto ele é uma figura que não tem dimensão. Nenhuma, nem duas, nem três dimensões. Ele não tem dimensão. Uma dimensão é algo que eu tenho que conseguir me movimentar sobre ela. Então, eu não consigo me movimentar sobre um ponto. Então, ele não tem dimensão. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar sobre o ponto é isso. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei esse pontinho, chamei de A. Nós vamos dar nome aos pontos quando a gente for estudar os pontos. Então, tem aqui ponto A, ponto B, ponto C e assim por diante. Uma coisa muito comum é você ter um ponto no encontro de duas retas, ok? Então, quando a gente tiver isso, formando um triângulo, por exemplo. Então, aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B e um ponto C, certo? Que é o encontro dessa reta com essa aqui dá o ponto A. Dessa com essa aqui dá o ponto B e dessa aqui com essa dá o ponto C. Então, um ponto também pode ser um vértice de uma figura geométrica. Tanto faz se ela é plana ou não, certo? O vértice de uma figura plana também vai ser um ponto, ok? Então, aqui são exemplos de ponto. E a gente pode unir pontos para formar retas, como a gente fez aqui, ó. Do ponto B até o ponto A, eu tenho essa reta aqui, certo? Essa reta aqui vai do ponto B até o ponto A, ok? Então, os pontos são figuras sem dimensões e eles geralmente estão nos vértices das figuras geométricas, certo? Ou nas extremidades de uma reta, por exemplo. Falando de reta, nós vamos ter que as retas são uma figura de uma dimensão. Então, obviamente, uma reta ela é uma linha, então ela tem uma dimensão, ok? Quando você pensa em dimensão, você pensa da seguinte forma. Você pode pensar em movimento. Em uma reta, você conseguiria andar dessa forma aqui. Você iria da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, e conseguiria andar somente na horizontal, em cima dessa reta. Se fosse uma reta vertical, mesma coisa. Você conseguiria andar somente na direção vertical. Você ainda andaria de cima para baixo, de baixo para cima, assim por diante. Não conseguiria fazer outro tipo de movimento. Então, essas seriam as direções possíveis para você andar. Se você estivesse em um quadrado, você teria a possibilidade de andar nessa direção, certo? De andar nessa direção, de andar nessa direção. Teria várias direções para andar aqui, sempre dentro do quadrado, sempre em cima do quadrado. Então, você teria a possibilidade de andar na horizontal e na vertical, ou horizontal e vertical ao mesmo tempo, como o caso dessa reta aqui, tá? Então, você teria as duas possibilidades que estão aqui na reta. No caso de uma figura 3D, você poderia andar na vertical, na horizontal, na profundidade. Então, você teria três direções possíveis para andar. Então, aqui seria só horizontal,
ou só vertical, certo? Sempre em uma direção só, no caso da reta. 2 direções no caso de uma figura plana. E 3 direções no caso da figura tridimensional. Então, como você pode se movimentar, você pode pensar que é quantas dimensões tem um certo espaço, ok? Então, aqui a gente teria uma dimensão, aqui seria 2 dimensões, e aqui seria 3 dimensões. Nós estamos focando então na geometria plana, logo nós vamos excluir o caso 3D. Não vamos ver nada do caso tridimensional na geometria plana. Então, feita essa explicação aqui sobre as dimensões, vamos voltar a falar das retas. Então, vou fazer 2 casos aqui, tá? Vou fazer 2 retas aqui para explicar um conceito. O conceito que eu quero explicar aqui é o seguinte. Eu tenho 2 pontos aqui, ó, ponto A e ponto B, em ambos os casos. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho uma reta que passa por A e B. Ela vem ali e passa por A e B. Tá? Quando acontece isso, eu não estou indicando quais são os limites da minha reta. Então, isso aqui é uma reta infinita, certo? Uma reta infinita que passa pelos pontos A e B. Agora, quando eu indico que A e B estão nos extremos aqui, nesse caso, então eu tenho um segmento de reta que tem as extremidades nos pontos A e B. Então, quando eu falar de segmento de reta, eu estou falando de um pedaço de reta que tem um comprimento bem definido que está entre os pontos A e B. Quando eu falar uma reta pode ter comprimento infinito, eu só preciso saber onde ela passa, qual é a equação dela, algo do tipo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que eu posso falar de segmento de reta ou de reta. Se você pega um triângulo, por exemplo, um triângulo é formado por 3 segmentos de reta. Vamos voltar na figura aqui em cima. Olha aqui, eu tenho aqui o segmento de reta que é AB, tem um segmento de reta que é o AC e tem um segmento de reta que é o BC. Esses 3 segmentos de retas, quando unidos, formaram um triângulo. Então, aqui eu tenho 3 segmentos de reta, porque são retas com comprimento bem definido. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou falar sobre retas. Outra coisa é que as retas, tem mais de uma reta no plano, pode ter um ângulo entre elas. Então, vamos falar agora um pouquinho também sobre os ângulos. Então, os ângulos vai ser a medição da abertura entre 2 retas ou 2 segmentos de reta. Então, fazendo agora um exemplo de ângulo aqui, teria aqui esse ângulo, tá? Então, se eu tivesse aqui um ponto O, aqui um ponto A e aqui um ponto B, poderia ter o símbolo assim: AO, um acento circunflexo, B. Isso seria um símbolo para esse ângulo. Mas a gente costuma mais usar símbolos para esse ângulo. Por exemplo, uma letra grega aqui, a letra grega alfa. Então, isso aqui, o ângulo AOB, seria então uma letra grega alfa. Também pode ser usado. Então, aqui eu tenho 2 segmentos de retas, o segmento de reta AO, o segmento de reta OB, e eles estão unidos no ponto O, certo? E aí existe uma abertura entre eles, que é esse ângulo alfa, ou AOB aqui, como está mostrado. Isso aqui é um exemplo de ângulo. Nós vamos usar muito isso, certo? Retas, ângulos e pontos, para estudar o Teorema de Tales, que é algo que costuma aparecer nos vestibulares aí, tá bom? Por enquanto, nossa intenção é mostrar os conceitos básicos. Então, estou mostrando para você o que é um ponto, o que é uma reta, o que é ângulo, certo? O que é um segmento de reta, que são os conceitos básicos. Aí, o ângulo, ele tem o seguinte: se for um ângulo desse tipo, esse ângulo ele vai ser simbolizado dessa forma. O ângulo que é simbolizado dessa forma, ele quer dizer que ele é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo reto. O ângulo de 90 graus vai ser chamado de ângulo reto. Então, ele é um ângulo aí que tem nome e é só esse ângulo que tem nome. Nem de um outro ângulo que existe tem nome, mas o ângulo de 90 graus tem nome que é chamado de ângulo reto. Por isso que o triângulo, vamos botar lá em cima, ó, esse triângulo aqui, ele tem um ângulo reto. Tem esse ângulo aqui, ó, que é reto. O triângulo que tem um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo, certo? Porque ele tem um ângulo reto. Assim por diante, o retângulo é uma figura que só tem ângulos retos. Então, você vai ter esse ângulo definindo até o nome de algumas figuras. Até porque é o ângulo que a gente mais vê na nossa vida, né? Se você pegar e olhar para a sua parede agora, na hora que as duas paredes se encontram, você vai ver um ângulo reto entre as duas paredes. Se você pegar a tela do computador, a tela do celular, você vai ver que a vertical e a horizontal, bem no cantinho ali, está formando um ângulo reto. Então, esse ângulo aparece muito na nossa vida e ele tem o nome de ângulo reto, tá? Ângulo de 90 graus. Aí, ainda falando sobre ângulos, se eu tenho um ângulo qualquer como esse aqui, alfa. Então, vamos pegar esse alfa aqui. Eu vou ter a seguinte definição para ele. Se o ângulo está entre 0 e 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Se está entre
90 e 180 graus, chamado de ângulo obtuso. E ainda agora falando sobre ângulos, eu tenho ainda os seguintes detalhes. Então, o que nós temos aqui? Nós temos dois ângulos alfa e beta, e se eu pegar alfa e beta, alfa mais beta vai dar 90 graus, ok? Nesse desenho que nós fizemos aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus e eu tenho essa reta amarela dividindo o ângulo de 90 graus, certo? E da horizontal até a reta amarela, a gente formou o ângulo alfa, e da reta amarela até a vertical, a gente formou o ângulo beta. E a soma de alfa mais beta tem que dar o ângulo total. Então, alfa mais beta dá 90. Então, se a soma de dois ângulos dá 90 graus, os ângulos são chamados de ângulos complementares. Agora, eu poderia ter o seguinte. A soma aqui deu 90, né? Tem outro ângulo que, se der a soma, nós vamos ter interesse também, que é assim. Então, eu tenho aqui dois segmentos de retas, o segmento AO e o segmento de reta OB. E tem uma abertura entre eles que deu 180 graus, ok? Então, se eu pegar uma reta, dessa forma que foi feita aqui, eu vou ter que alfa mais beta vai dar, ok? Então, se a soma de dois ângulos dá 180, os ângulos são chamados de suplementares, tá bom? Vamos guardar essas informações aqui, ok? Nós vimos que quando dá 90 a soma de dois ângulos, os ângulos são complementares. E quando a soma dos ângulos dá 180 graus, os ângulos são chamados de suplementares, beleza? E aí vai ter exercício para a gente praticar isso aqui, tá bom? Então, por enquanto, vamos guardar essas informações. Por incrível que pareça, esse assunto parece bem simples, mas cai exercício sobre isso no vestibular. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui de exercício que pode cair no vestibular sobre esse tipo de assunto aqui, que é a classificação dos ângulos. Então, eu fiz aqui dois exemplos para mostrar como que pode aparecer esse tipo de coisa nas provas, tá? O primeiro exemplo diz assim: dois ângulos são complementares e um dos ângulos mede 26 graus. Qual a medida do outro ângulo? Bom, nós vimos agora há pouco que se os ângulos são complementares, então um ângulo mais outro ângulo vai dar 90 graus. Então, resolvendo aqui com os dados do exercício, eu tenho aqui um ângulo que é 26, mais outro que eu não conheço. A soma tem que dar 90 graus, certo? Então, o x vai ser o 90, passo 26 para o lado direito, subtraindo. Então, x vai dar 64 graus. Um exemplo simples aqui de ângulos complementares. Eu acredito que esse assunto vai ser mais cobrado dentro de outro exercício, certo? Vai ser algo que você vai usar para resolver outro problema, e não que vai ser um problema somente de ângulos complementares. Mas estou deixando aqui dois exemplos para você ver como trabalhar com isso. O segundo exemplo diz assim: sabe-se que dois ângulos são suplementares e que a medida de um é 5 vezes a medida do outro. Que ângulos são esses? Bom, nós já sabemos que dois ângulos suplementares, a soma dá 180 graus. Usando as informações que ele deu, se um ângulo é x, o outro vai ser 5x, porque um é 5 vezes o outro, como informado aí. E a soma deles tem que dar 180. Então, x mais 5x vai dar 6x, que é igual a 180. Então, eu vou passar o 6 dividindo, vai dar 180 dividido por 6, portanto, x vai ser igual a 30 graus. Então, que ângulos são esses? Os ângulos são 30 graus e 5 vezes 30, 150 graus. Então, 30 e 150 são as respostas aqui desse exemplo de ângulos suplementares. Então, dois exemplos aqui para a gente trabalhar um pouquinho essa questão. Vamos ver agora a questão de retas concorrentes, paralelas, transversais e perpendiculares. Vamos focar bastante agora então nas retas, tá? Vamos falar sobre dois pontos primeiros aqui. Paralelismo. O que é paralelismo? Eu tenho duas retas dessa forma aqui. Tem aqui essa reta que eu vou chamar de R, essa reta de S. O paralelismo diz o seguinte: duas retas são paralelas se o ângulo entre elas for zero. Então, nesse caso aqui, elas são paralelas. Poderia ser na vertical também, ou em qualquer outra direção. Poderia ser qualquer outra direção para dar retas paralelas. Então, isso aqui são exemplos de retas paralelas. O símbolo para retas paralelas é o seguinte: vou usar R ou S, tanto faz, e é duas barrinhas assim. Então, posso escrever que S é paralela a R ou R é paralelo a S. Então, isso é o que a gente chama de paralelismo. Retas que têm ângulo entre elas igual a zero. Quando as retas se cruzam, elas podem se cruzar de várias maneiras, certo? Tem uma maneira que elas se cruzam, que é especial quando elas se cruzam formando 90 graus. O que define para a gente então a perpendicularidade, como que vai ser? Eu vou ter duas retas, uma horizontal, uma vertical,
certo? E elas vão ter um ângulo entre elas de 90 graus. Então, quando o ângulo for 90 graus, as retas são perpendiculares. E é claro que não pode ser 90 graus só dessa forma, poderia ser de outra forma, né? Poderia ser uma forma qualquer. Por exemplo, aqui, as retas não estão exatamente na horizontal e na vertical, porém continua dando 90 graus entre elas. Então, eu posso ter esse tipo de situação também. Então, você tem que guardar essas informações. Retas que têm ângulo entre elas igual a zero são paralelas. Retas que têm ângulos entre elas 90 graus são retas perpendiculares. Bom, para finalizar essa aula, então, vamos ver duas retas que têm características interessantes, tá? A primeira é a mediatriz. Mediatriz é o seguinte, imagine que você tem um segmento de reta qualquer, como esse caso aqui, tá? Que tem extremidades A e B aqui. Então, o que é uma mediatriz? Então, a mediatriz é uma reta que é perpendicular ao segmento de reta e passa pelo ponto médio do segmento. O que é o ponto médio? Se pegar o comprimento do segmento de reta AB, você vai ter um ponto aqui no meio, vou fazer um ponto aqui, vou chamar de M. De modo que o comprimento de reta do segmento AM vai ser igual ao comprimento do segmento de reta BM. Ou seja, o ponto médio está exatamente no meio do segmento de reta que eu estou analisando aqui. Tá? Então, M ele é o ponto médio no segmento AB, então ele está exatamente no meio do segmento de reta AB. E a mediatriz, como está escrito aqui, ela é perpendicular a esse segmento de reta. Logo, é uma reta que passa formando 90 graus por aqui. Então, ela passou aqui pelo ponto médio e forma 90 graus. Tá? Então, essa reta aqui, ela é a mediatriz do segmento de reta AB. Então, ela corta o segmento de reta exatamente ao meio e é perpendicular ao segmento de reta. Isso é uma mediatriz. Como ficaria se uma reta dividisse um ângulo exatamente ao meio? Tá? Então, essa reta que divide um ângulo exatamente ao meio é chamada de bissetriz. Então, a bissetriz, o que ela vai fazer? Eu tenho aqui dois segmentos de reta como esse caso aqui. E entre esses dois segmentos de reta existe um ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Então, a bissetriz ela vai dividir esse ângulo ao meio. Então, a bissetriz divide um ângulo em duas partes iguais. Se eu pegar uma reta como essa aqui, ó, tá? E eu vou falar que esse ângulo aqui é x. E esse ângulo do outro lado aqui também é x. Eu posso afirmar, então, que x mais x dá alfa, certo? Porque o ângulo inteiro aqui é alfa. Então, se x mais x é alfa, então 2x é igual a alfa. Então, x é igual a alfa dividido por 2. Logo, a bissetriz dividiu o ângulo alfa exatamente em duas partes. Então, guarde isso aqui, tá? A mediatriz divide um segmento de reta exatamente ao meio, formando 90 graus. E a bissetriz divide um ângulo exatamente ao meio. Essas duas retas aqui são importantes de conhecer, porque vai aparecer nos exercícios. Aliás, vamos ver um exercício aqui que utiliza esses conceitos. Então, aqui está dizendo o seguinte. Na figura abaixo, a reta R é paralela ao segmento de reta AB e a reta T é a mediatriz de AB. Sabendo que a reta S é uma bissetriz, determine o valor de x. Bom, já está afirmando aqui que T é a mediatriz de AB. Se T é a mediatriz de AB, o ângulo aqui ó, é 90 graus. O ângulo aqui tem que ser 90 graus porque as retas são perpendiculares, quando uma é a mediatriz da outra, né? Então, o ângulo suplementar só pode ser 90 também, né? Já que a soma tem que dar 180. Então, ó, esse ângulo aqui ó, de 90, entre uma reta e a mediatriz, certo? E aqui eu tenho uma reta paralela ao segmento de reta AB. Então, esse ângulo aqui, ó, total, tem que ser 90 também, porque eu tenho duas retas paralelas e a T é transversal às duas, certo? Então, os ângulos formados com a T e o segmento de reta AB vão ser iguais aos ângulos formados com a reta T e a reta R, já que a reta R é paralela ao segmento de reta AB. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vale 90 graus, certo? Se essa é uma bissetriz, ela dividiu o ângulo exatamente ao meio. Se ela dividiu o ângulo exatamente ao meio, então x é igual a 90 dividido por 2. Portanto, x é igual a 45 graus. Então, você vê que o cálculo do problema não é muito complexo, né? Mas tem que saber os conceitos envolvidos para chegar no valor 45 aqui. E os conceitos aqui são os conceitos de mediatriz e bissetriz. É isso aí, pessoal. Essa foi uma aula, então, introdutória de geometria plana. Mostrei para vocês pontos, retas e ângulos, tá bom? E a aula que vem eu vou continuar falando sobre retas e ângulos, mostrando para vocês retas paralelas e concorrentes, mostrando aí o teorema de Tales, tá bom? E é o seguinte, pessoal, se você chegou até aqui, ó, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo do canal Mentes Exatas.
E é claro, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aí com a sua galera que estuda com você, beleza? Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.